No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre os bancos aqui no Canadá, como tu faz para abrir uma conta, quais são os grandes bancos, digamos assim, quais são as opções online, quais as opções que eu não recomendaria e o que a gente está usando hoje. E eu fiz um vídeo bem parecido uns 3 anos atrás, então eu achei que estava na hora de atualizar ele e trazer algumas opções diferentes, até porque naquela época a qualidade estava um pouco ruim do vídeo, então dá para ver também a evolução. Então eu resolvi incluir nessa nossa série que a gente está aqui falando sobre investimentos e finanças pessoais, e a tua parte, o banco que tu vai usar também entra dentro disso, então vamos para o vídeo. Então, falando primeiro quais são os grandes bancos, né? Aqueles bancos que têm provavelmente mais de 100 anos, são os gigantescos aqui no Canadá, que seriam o TD, o BMO, o RBC, o Scotiabank e o CIBC. Esses bancos eu boto numa categoria, tipo, categoria nível 1, digamos assim. Até de segurança e por ele estar há muito tempo aqui no mercado. Então são bancos que tu pode confiar, igual como se fosse no Brasil um banco gigante, tipo Itaú, Banco do Brasil, bancos que já estão há muito tempo atuando no país, então o risco é muito baixo. E até por isso, na maioria das vezes, os produtos que eles oferecem, eu julgo não ser dos melhores, ou talvez muito caro pelo retorno que ele vai te dar, porque eles não precisam atrair mais clientes, né? Já são bancos centenários, então eles já têm uma base muito boa de clientes, não precisa fazer muita coisa diferente. E a gente vai ver depois que até as próprias ofertas deles são muito parecidas. E depois a gente tem uma segunda categoria que eu falaria de bancos online, mais com a segurança de bancos grandes, que seria, no caso, o Tangerine, que é um subsidiário do Scotiabank. Então a gente tem o Scotiabank, que é o banco grande que tu vai achar em quase toda a esquina, nas grandes cidades do Canadá, e até nas pequenas cidades. E ele tem uma empresa dentro dele que se chama o Tangerine. Então tu meio que tem a facilidade do online e ao mesmo tempo tu tem um backup assim de um grande banco. E também tem o Simplii, que é a mesma situação, só que ao invés da empresa mãe, digamos assim, ser o Scotiabank, pro Simplii é o CIBC. E daí eu botaria que tem uma terceira linha de bancos, que seriam bancos que ou são menores ou são mais novos, que eu acho que são relativamente bem seguros também, até porque a gente usa vários deles, ou já usou no passado, mas são bancos que não são os grandes, né? São, vamos supor, uns players que estão tentando entrar no mercado e ganhar mais market share, que seria no sentido o Wealthsimple, que a gente já falou nessa nossa série aqui, que também, apesar de ser uma corretora de investimento, ele também tem uma cash account, que eles chamam, né? Então, que seria também tipo uma checking e savings meio misturada, porque ele rende até um melhor interest rate aqui do Canadá. Então, até para reserva de emergência foi o Wealthsimple que eu recomendei. Tem o EQ Bank, tem o NEO. Então, são empresas um pouco mais modernas, um pouco mais novas, também com muita segurança, que a maioria deles tem o seguro do Canadá, igual a gente mostrou nos outros vídeos. Mas, ao mesmo tempo, são quase que uma terceira tier, é um terceiro nível, digamos assim. Não que seja ruim, são os que a gente usa, então não tô reclamando disso, mas só para separar em 3 grandes categorias. Então, depois que a gente passou por esse panorama geral, falando um pouco sobre as marcas e como cada uma encaixa dentro do seu objetivo, digamos assim, vamos falar dos tipos de conta que normalmente tem aqui no Canadá. A primeira, que é a mais básica, que se chama checking, seria aquela conta que tu vai movimentar, tu vai ganhar o teu salário, tu vai pagar umas contas, talvez tu tenha um débito bancário já associado com aquela conta, então, por exemplo, teu aluguel vai ser retirado todo mês dela. É uma conta que tu usa para transacionar, basicamente, e normalmente ela rende muito pouco de juros, digamos assim. Então não seria interessante tu deixar muito dinheiro lá, só aquele dinheiro que tu tá usando no mês mesmo. A segunda conta é a savings, que seria tipo uma poupança, assim, digamos assim, uma conta para tu guardar dinheiro. Na maioria dos bancos, principalmente aqueles bancos grandões mesmo, o interest rate, ou quanto vai render, quanto de juros ele vai te pagar por tu manter o teu dinheiro lá, é bem baixo, é bem ruim. Então, mesmo sendo uma conta para tu salvar savings, né, para tu guardar dinheiro, eu não recomendaria guardar na maioria das vezes. E depois eu vou mostrar nesse vídeo algumas alternativas para isso, mas a gente também falou no da reserva de emergência, quais bancos estão rendendo um pouquinho mais. Mas normalmente são essas 2 contas que tu tem, mais uma conta do cartão de crédito, que é uma separada, né? E depois a gente vai falar também. Porque não necessariamente tu precisa ter uma conta em determinado banco para pegar o cartão de crédito dele, muito pelo contrário. Tu pode ter só o cartão de crédito e não ter a conta. Mas isso vai entrar daqui a pouco. Falando de requisitos, o que tu normalmente precisa para abrir uma conta? Seriam 2 documentos com foto, normalmente é o que eles pedem. O teu SIN number, que é tipo um CPF, é um número que tu faz aqui para poder trabalhar, tu dá pro teu empregador normalmente, para ele te pagar o teu salário, tudo aquilo. E o teu visto, tu tem que estar legal, obviamente, no país, né? Ou de estudo ou de trabalho.
Turismo, eu não sei se tu consegue abrir, mas também eu não sei se faria sentido, mas eu vou assumir que tu não consiga abrir, até porque não faz muito sentido se tu vai ficar só alguns meses aqui no país. E isso é outra pergunta que a gente recebeu até bastante no último vídeo, pelo que eu me lembro. Que são pessoas que daqui a pouco, vou estudar inglês por 2-3 meses no Canadá. Posso abrir uma conta? Eu acho que tu não vai conseguir, muito difícil. E muito menos um cartão de crédito. Isso é quase 100% de certeza que tu não vai conseguir. Então, e eu também não sei porque faria muito sentido tu ter aqui, talvez vou economizar um pouquinho mandando dinheiro do Brasil pra cá e usando aqui, fazendo um monte de coisa, um monte de movimento pra guardar um pouco de dinheiro. Talvez, mas eu acho que acaba não fazendo sentido. Mas eu também não vou falar muito sobre isso porque não é o perfil aqui do canal, é mais pra quem tá vindo estudar, trabalhar ou já é residente permanente. Então vou manter essa parte um pouco de fora, mas eu acho que era bom citar porque não faz muito sentido querer abrir uma conta sendo turista. Até porque tem várias boas alternativas, como a TransferWise, que agora é Wise, e outros cartões internacionais que vão ter uma taxa relativamente baixa ou quase nada. Então, para resumir um pouco o cenário, aqui no Canadá, quase todos os bancos eles vão cobrar uma taxa para tu ter uma checkings account, o que para mim não faz muito sentido tu pagar só para tu usar o banco, tu vai pagar daqui a pouco $10-15 por mês. Principalmente os grandes bancos eles sempre vão te cobrar. E os bancos online, como Tangerine, Simply, Wealthsimple, EQ Bank, todos esses nomes que eu falei antes, eles normalmente vão ser de graça, mas a gente vai explorar isso daqui a pouco. Tendo isso em vista, digamos assim, a gente tem dois cenários. As pessoas que acabaram de chegar no Canadá ou que estão para chegar aqui no Canadá, essas pessoas que são chamadas newcomer, que são as pessoas que literalmente acabou de chegar no país, quase todos os bancos grandes, eles têm oferta, falando, os teus primeiros 2 anos, ou teu primeiro ano, pelo menos, vai ser de graça, tu não vai pagar nada de mensalidade. Então, para essas pessoas que acabaram de chegar ou estão para chegar, tu pode escolher qualquer banco que tu quiser, praticamente, que tu vai conseguir a tua conta de graça. Depois que tu passa desse período, daí que tu tem que tomar uma decisão e ver como tu vai ajustar isso. Mas de primeira, qual foi a nossa experiência? E isso faz uns anos atrás, então talvez isso mudou. Mas o banco que acabou nos dando mais crédito no sentido de cartão de crédito foi o Scotiabank. O TD não deu nada, o CIBC deu um pouquinho e o Scotia é o que mais deu. Então, o Scotia daqui a pouco seria o que eu iria primeiro, porque fora disso, o aplicativo, o site, as coisas são muito parecidas deles. Não vai, fazer uma grande diferença. Então, eu não perderia muito tempo ficando procurando qual que é o melhor nisso e naquilo. Pro segundo cenário, se tu é uma pessoa que já passou daquele período, tu não tem mais nenhuma oferta que tu consiga pegar desses bancos grandes, eu recomendaria um banco online, porque pra mim não faz muito sentido tu ficar pagando todo mês só pra usar um banco. E esses bancos grandes, como TD, Scotia e etc. Eles até têm algumas ofertas de vez em quando de tipo, se tu manter $4.000 na tua conta a todo momento, tu não paga nada de mensalidade. Só que ao mesmo tempo daí tu tem um dinheiro preso naquela conta que poderia estar rendendo muito mais, então pra mim não faz, mesmo assim não faz sentido. Mas dependendo, daqui a pouco tu vê uma oferta de, se tu tiver um cartão de crédito, se tu tiver uma conta, se tu tiver um mortgage, um financiamento de veículo, daí tu ganha tudo de graça. Mas eu acho que é muita função pra pegar alguma coisa que os bancos online oferecem já de cara, sem nenhum strings attached, né? Sem nenhum jogo de faz isso, faz aquilo, move isso, move aquilo. Eu entrei aqui no site do TD só pra mostrar alguns produtos que eles têm, igual a gente tava falando. Então eu viria aqui em produtos, daí tem os bank accounts. Normalmente eles vão ter alguma oferta pra tentar te puxar pro lado deles. Quase todos os bancos têm. Se tu conectar, se tu receber o teu pagamento na conta, tu ganha um bônus disso, um bônus daquilo. Aqui a gente vai conseguir ver todos os tipos, igual a gente falou, checking, savings, e daí aqui já tem até uma categoria, né, para novo, acabou de chegar no Canadá, então essa é a categoria, que provavelmente vai ser tudo de graça, ou se tu é estudante, ou se tu quer ter uma conta em dólar, mas isso não importa muito. Mas vamos supor aqui, a gente clica em checking, daí a gente vai conseguir ver, o TD começa, a conta... Para estudante aqui, estão dando de graça a conta. Então, de novo, se eu falei, se tu está estudando, se tu acabou de chegar no Canadá, tu vai conseguir uma oferta de graça de praticamente todos os bancos. Se não, a conta mais barata deles é R$13,95 e tu tem 12 transações, o que para mim é mais do que suficiente por mês, mas, de novo, você tá pagando $4, que pra mim não faz muito sentido, já dá pra quase pagar uma Netflix aqui fora, né? Daí depois tem, 25 transações. Agora, eu não sei que tipo de transação é essa daqui, porque eu fui ver a outra conta e aqui tá falando Free Interactive Transfers. Então, a Interactive Transfer é tipo como se fosse um Pix aqui fora, que tu manda dinheiro pra um e-mail ou pro celular que tiver cadastrado. Daí tu pode, se a pessoa não tiver cadastrado aquele e-mail ou celular pra conta dela,
que eles chamam de auto-depósito. Se não tiver, tu vai ter que botar, tipo, uma pergunta e uma senha, e daí depois tu passa a senha pra pessoa e ela consegue depositar. Então, isso é o Interact e-Transfer, que eles chamam aqui, ou só e-Transfer. Aqui, então, tá falando que a partir dessa conta aqui, essa Interact e-Transfer é de graça. Então, $11 por mês. O Scotia, vamos só dar uma olhada aqui rapidinho, acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Olha aqui, o Scotia é exatamente a mesma coisa. Tem o de graça de estudante aqui, tem pra uma savings account para jovens e não sei o que, e daí uma conta mais básica, R$13,95 e 12 transações também. Exatamente a mesma coisa. Depois vai para R$11,95 e a gente consegue ver o zero aqui do lado, que ele fala que tu paga zero se tu manter um balance de $3.000 na conta pelo mês inteiro. Então não pode ser uma parte do mês eu tenho 1.000, outra parte eu tenho 3.000, não. Tem que ser 3.000 o mês inteiro. O que pra mim não faz sentido. Eu não quero ficar pensando, se eu tiver menos de 3.000 na conta, eles vão me cobrar. É uma coisa a mais que pra mim não faz sentido. Daí tem as de $16,95, que tu tem que manter $4.000, e tem as de $31 por mês, que tu tem que manter $30.000 no Scotia. Então pra mim não faz sentido. Mas só pra ver como as ofertas são praticamente a mesma. E se eu abrisse um outro banco grande, provavelmente seria o mesmo preço também, só vai mudar a cor, basicamente, né? Indo pra segunda tier, então a categoria 2, digamos assim, de bancos, são os bancos online, mas que são parte de um banco grande nacional, né? Então o Simply é parte do CIBC e você consegue ver que não tem, vamos supor, vamos em accounts aqui, e daí já tem no fee checking, então quer dizer que é uma checkings account de graça. E o bom desses bancos, igual o Simply e o Tangerine, principalmente, porque como eles são parte de um banco gigante aqui no Canadá, se tu precisar sacar dinheiro, tu pode usar, por exemplo, no Tangerine, tu pode usar qualquer ATM ou o caixa, né, como é que é? O caixa eletrônico, pode usar qualquer caixa eletrônico do Scotiabank, por exemplo. Então, e no caso do Simply, tu pode usar qualquer caixa eletrônico do CIBC. Então, tu tem realmente uma, entre aspas, desvantagem por ele ser só online, tu não pode ir conversar com gerentes, nem tem localização, mas ao mesmo tempo tu ainda consegue usar algumas coisas dos bancos grandes, porque são parte da mesma empresa. Então, Tangerine também, se a gente vem aqui no checking, a mesma coisa, no fee daily checking account, e o Tangerine é o banco que a gente acaba usando. A única coisa que eu vejo dos bancos online que é ruim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente vai passar talvez 2 ou 3 vezes na vida inteira, então não é um problema, não vai me fazer sair do banco, mas é uma coisa que é ruim. Primeiro, o suporte. Claro, por ser um banco online, às vezes tu vai ficar um pouco mais tempo esperando o telefone, essas coisas assim, mas o suporte é meio que equilíbrio, porque eu também me dá um pouco de raiva quando tu tem que ir numa agência para resolver. Tu liga pro banco, por exemplo, a gente teve um problema com um TD, tu liga pra lá, fica esperando do mesmo jeito, e daí tu explica toda a situação, daí, tem que visitar uma agência para desbloquear esse cartão, algo do tipo. Daí, então tu passou por todo aquele tempo ligando, mas tu vai ter que ir ainda numa agência. No Tangerine, pelo menos tu vai esperar lá, tu vai falar a tua situação e eles vão resolver, porque não tem agência, então eles não podem te mandar em nenhum lugar, então você tem que resolver ali. Então, na verdade, pensando agora que eu falei, nem é uma desvantagem, é quase que elas por elas. Mas a desvantagem mesmo, que é aquela que eu falei que a gente vai usar umas 2, 3 vezes na vida, é quando tu estiver comprando uma casa e tu precisar que eles chamam de bank draft, que é tipo um cheque, só que é um cheque que o banco... Porque o cheque tu pode escrever ali, $20.000, e a pessoa não sabe se tu tem o $20.000 ou não, né? Tu acabou de escrever e pode ser um cheque sem fundo. E para transações, quando tu estiver comprando uma casa, um apartamento, precisa dar um bank draft, que é um depósito, né? Pra teu down payment pra casa. E eles não aceitam um cheque só escrito por ti, porque não vale nada, né? Tu pode botar o que tu quiser e talvez esteja sem fundo. Então tu precisa de um bank draft, que é o que eles chamam, que é tipo um cheque que o banco vai mandar pra ti, ou então tu vai na agência e tu consegue pegar ele, que é basicamente assim, o banco garante que tu tem aqueles fundos em conta. Então o banco vai tirar, vamos supor que seja 20 mil, que a gente botou de down payment nesse apartamento. Tem que ter os 20 mil na conta, o banco vai tirar aqueles 20 mil, vai segurar numa conta deles, vai te dar o cheque, então aquele cheque vai estar falando $20.000 para determinada empresa, blá blá blá, e daí tu vai dar pra pessoa, a pessoa vai, como é que é? Vai depositar o cheque e o banco vai liberar os fundos. Então é uma maneira de transacionar no mercado imobiliário aqui, que garante que o cheque que tu tá dando vai ter fundo, então não tem como dar golpe nem nada disso. E no Tangerine, o problema é que tu tem que mandar esse request. O problema no Tangerine é que tu tem que mandar esse request pra eles, falando que tu quer um cheque certificado de, vamos supor, $20.000 de novo, e daí eles vão demorar 3 a 5 dias úteis pra te enviar por correios aquele cheque. Então tu não pode pegar na hora, assim. Então dá
um pouco mais de trabalho. Nossa, foi um pouco corrido, porque eu tinha que transferir dinheiro daqui e dali, botar tudo numa conta e daí esperar quase uma semana para receber esse bank draft. E tu tem um prazo, né, quando tu tá comprando uma casa. Então, foi um pouco corrido, mas ainda assim, dá pra fazer. A gente conseguiu fazer, porque não tinha outra conta e não ia valer a pena criar uma nova conta depois disso. Mas é só uma coisa que você tem que ficar meio que esperto quando tu estiver fazendo esse processo de comprar uma casa. É um outro detalhezinho que tu vai ter que prestar atenção. Mas, de novo, tu provavelmente vai fazer 2, 3 vezes na tua vida inteira. Então, não é uma coisa que eu falaria, não vai pro Tangerine, porque não vai dar. E o terceiro level, igual a gente falou, são os bancos 100% online, mas que eles não têm nenhum outro grande banco por trás deles. Só são um banco mais novo mesmo, que é o EQ Bank, que a gente usou várias vezes aqui. É um banco bem legal, tem vários prêmios e tudo mais, tem um rendimento melhor do que todos esses outros que a gente já falou até agora, e tem uma garantia também, é seguro, tem como é que é aqui, ó, o CDIC também, tudo regulamentado, então não é um banco de esquina, assim, que ninguém nunca ouviu falar, é um banco grande. E até é público, então tu pode comprar ações do EQ Bank. Outro também, que é o que a gente usa bastante, é o Wealthsimple. Esse daqui é o que tem o melhor rendimento, então a gente até tá guardando o dinheiro da reforma da nossa casa, a reforma do banheiro que a gente quer fazer e tudo mais, a gente tá guardando o dinheiro aqui numa savings account, que no Wealthsimple tá rendendo uns 4% mais ou menos, que é o melhor rendimento do Canadá. E tu consegue fazer tudo o que os outros bancos conseguem fazer, então tu consegue mandar e-transfer, fazer transferência, tu consegue receber depósito, tu consegue setar débito automático se tu precisar pro mortgage ou pro teu aluguel ou qualquer coisa que seja, consegue tudo fazer com essas contas também. E o Wealthsimple também também tem um seguro todo regulamentado e ele tem até 500 mil de seguro por conta. Então é bastante mais do que suficiente e é uma empresa que já tem mais de 30 bilhões under asset, que eles chamam aqui, né? Então eles estão administrando mais de 30 bilhões de dólares. Então assim, é uma opção muito boa, rende bastante dinheiro aqui em relação aos outros, né? Claro, 4% não é, nossa, uma loucura de rendimento, mas é bem melhor que os outros. E eu até tô pensando, não sei se a gente não vai acabar mudando tudo do Tangerine pra ter tudo no Wealthsimple, mas por enquanto, como eu não tô pagando nada de mensalidade nos dois, eu uso o Tangerine como checking para fazer pagamentos, essas coisas assim, e eu uso o Wealthsimple para investir, ou se a gente, igual tá fazendo para reforma da casa, estão botando um dinheiro separado para fazer reforma ano que vem, então eu deixo lá também, porque rende mais e fica também separado. Nossa reserva de emergência e investimento estão tudo lá. Uma coisa para mencionar também, se tu escolher pelos grandes bancos, principalmente quando tu estiver chegando, e meu inglês é ruim, eu queria ter alguma pessoa brasileira para me atender, algo do tipo, é bem fácil achar se tu tá nas grandes cidades, tipo Calgary, Toronto, Vancouver, Montreal, até Halifax, eu acho que deve ser relativamente fácil tu achar um gerente, não sei como é que eles chamam, acho que é gerente de contas, provavelmente vai lá no grupo do Facebook, digita ali se alguém conhece e provavelmente alguém vai te recomendar. Lá em Toronto tinha vários, a gente abriu no CIBC com um brasileiro e abriu no Scotia também com um brasileiro, não sei se vocês estão trabalhando mais lá, porque faz uns anos isso, mas se tu pesquisar tu acha, e aqui em Calgary também sei vários, então só tu ir lá no grupo do Facebook tu vai conseguir achar. E a última coisa que eu queria mencionar também é que às vezes não necessariamente tu precisa ser cliente de algum banco para tu conseguir o cartão de crédito deles. Então, por exemplo, a gente não tem uma checking account com o RBC, mas a gente tem um cartão do RBC porque ele é linkado com a WestJet e a gente tá em Calgary aqui, a Calgary é a sede da WestJet, então na maioria das vezes é a companhia aérea que vai ter os melhores voos, os mais baratos pelo menos, e todos saindo aqui de Calgary, então fica mais fácil, e a gente tem um cartão, porque ganha milhas, aquelas coisas todas, então tem a bagagem é de graça, tu não precisa pagar para despachar a bagagem, né? Então, mesmo não sendo cliente, eu posso aplicar para o cartão de crédito deles, eles vão me aprovar, e o que eu acabo fazendo, o que eu acabo fazendo é abrir uma savings account, porque a savings normalmente é de graça, aquela conta poupança, e daí para pagar o cartão de crédito eu transfiro do meu Tangerine para minha savings account do RBC, e daí eu pago meu cartão de crédito lá. Então eu não preciso pagar nenhuma mensalidade pro RBC, apesar de eu usar o cartão de crédito dele. E isso tu pode fazer pro TD, se tu quiser, eu acho que o TD é com a Air Canada, que tem o Aeroplan lá, ou qualquer outro banco grande, tu consegue ter acesso ao cartão de crédito, porque eles querem dar crédito para todo mundo, desde que tu se qualifique, né? Obviamente, tem umas perguntas que tu tem que responder lá, mas via de regra, eles não se importam se tu não é cliente deles, e às vezes até tu ganha um bônus bem maior se tu não for cliente, porque eles querem te puxar para dentro, né? Mas só para fazer essa distinção, apesar de eu não ser cliente do RBC, a gente fez um financiamento de carro com o RBC, o nosso mortgage é com uma empresa completamente diferente, a gente tem um cartão do RBC, a gente tinha um cartão do TD também, então tu consegue fazer isso.
Não só porque tu é... Às vezes eles dão menos vantagem pros clientes dele do que as pessoas de fora, porque eles querem atrair as pessoas, né? Então, às vezes, é quase mais vantajoso não ser cliente deles. Então, aí é até outro motivo, né, por isso tudo. Mas comenta aqui no vídeo se tiver qualquer pergunta, se eu não cobri tudo, ou se tu tiver alguma outra sugestão, alguma outra dica que ficou faltando aqui no vídeo. Mas por esse vídeo é isso, e até o próximo. E se tu não viu os outros vídeos da série, também eu vou botar a playlist aqui, porque lá a gente falou sobre investimentos, a reserva de emergência, qual é o nosso plano, quanto a gente está guardando todo mês, budget. Tem vários outros vídeos para sair ainda, então é só o começo. Se inscreve aqui no canal e deixa o like também. É isso aí, até a próxima.